Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de João, capítulo 9. João 9. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, igreja? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar lendo João 9, a partir do verso 1. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Podem se assentar. Glória a Jesus. O Senhor me deu essa palavra já há uns dias e eu quero muito estar compartilhando com a igreja aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração para estar ministrando nessa noite. Fiquei bastante feliz, com como Deus está trabalhando no meio dos nossos adolescentes, Graças a Deus, eles gostam dessas coisas, envolve eles na presença dele, do Senhor. E eu estava me lembrando de quando eu era ainda adolescente, eu tinha uma raiva de uma irmã que se chamava Rosângela, o pastor vai lembrar. Eu fugia dela para não participar dos teatros, para não participar das coisas, mas ela me achava, eu podia me enfiar no buraco que ela me achava. Era irmã Nilceia, é com você que eu queria falar. Aí era dia do pastor, era dia das mães, era dia dos pais, eu tinha que apresentar. Ela não aceitava não como resposta, eu tinha que fazer. Mas isso marcou muito a minha vida. E se hoje eu tenho facilidade de lidar um pouco com as crianças, foi por conta dessa época que eu via muito as pessoas ali trabalhando com crianças, então eu observava muito. E ela foi um papel fundamental na minha vida, na minha história, porque através dela eu conheci muitas coisas e obtive bastante conhecimento. Então não é em vão, que nós fazemos aqui, não é em vão uma apresentação, não é só uma apresentação, mas isso marca a nossa vida para o resto da nossa vida, Então aqui eu quero que os irmãos repitam comigo o que eu vou falar agora, que foi o que Deus falou. Eu estava ali fazendo meus afazeres durante esse mês e o Espírito Santo de Deus falou ao meu ouvido essa palavra. Eu não sabia quando que eu ia pregar, eu não sabia quando que eu ia ministrar a palavra do Senhor, eu não sabia como que eu ia desenvolver essa palavra, mas foi a mensagem que o Espírito Santo me falou. E aí o Senhor começou a conversar comigo, no meu coração, e eu não sabia em que palavra da Bíblia que eu poderia colocar esse tema, mas o Senhor falou no meu coração sobre essa palavra. Você vai repetir: não é problema, não é problema, é testemunho de vida, é testemunho de vida. Tudo isso aqui é para que se manifestasse a obra de Deus. É para que se manifestasse a obra de Deus. Então não é problema o que você está passando, é testemunho que o Senhor está fazendo na tua vida. Você vai contar muitas bênçãos para aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Se você está passando hoje um problema, uma dificuldade, é porque alguém lá na frente vai precisar da tua ajuda. Então não é problema, é testemunho de vida. Tudo que nós passamos aqui é para que se manifeste em nós, a obra do Senhor. Então não é problema, é testemunho de vida, Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para profetizar, para contar as bênçãos do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Então aqui esse texto, nós vamos estar aqui falando um pouco sobre esse texto, sobre esse cego, de nascença. Aqui João vai relatar nesse texto que Jesus, ele
aquilo que aconteceu na vida dele, né? Até esse ponto, até Deus marcar a vida dele, né? Nessa história, né? Quando Jesus ali tem um encontro com esse cego. Então aqui a Bíblia não vai contar a sua história do seu nascimento, somente aquele acontecimento ali naquele momento, né? Então assim, para ser cego naquela época não era coisa fácil, né? Não era uma coisa que é cego, né? Coitadinho, vou ajudar e tal. As pessoas veem com bons olhos. Não, quem era cego de nascença, quem tinha alguma deficiência, quem tinha algum problema, né? Naquela época, era o seguinte, era deixar
quem foi que pecou, este ou seus pais, para que acontecesse isso, para que ficasse cego, para que nascesse cego, né? Aí o Senhor Jesus vai dizer, nem este e nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a obra de Deus, né? Então, é para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então, que nós não venhamos questionar a obra que o Senhor faz em nossas vidas, né? Às vezes, nós choramos, às vezes, nós temos dificuldades, às vezes, nós temos as nossas limitações, que nós não venhamos ficar tristes porque alguém conquistou primeiro, porque alguém conseguiu primeiro, que alguém tem habilidades primeiro, melhor do que você, né? Que nós não venhamos colocar isso no nosso coração, porque a habilidade que está no outro é do outro, e a habilidade que está em você, a capacidade que Deus colocou em você é sua, é só sua. Então, que nós não venhamos ficar com isso no nosso coração, no nosso pensamento, né? Não podemos ficar se comparando com alguém, né? Porque nós temos o nosso valor, cada um de nós, e nós temos que acreditar em nós mesmos para que nós possamos vencer, né? Para que nós possamos crescer no Senhor, nós venhamos vencer os desafios da nossa vida, né? Porque o Senhor é contigo, o Senhor, Ele vai te ajudar no processo, né? Quando nós se encontramos com dificuldade de entender, dificuldade de enfrentar as nossas batalhas, o Senhor, Ele nos ajuda a vencer todas as batalhas, né? Então, aqui a palavra de Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, depois de ter aquela conversa ali com os discípulos, ele vai cospe no chão, e aí ele faz um lodo, um barro, e ali ele vai passar nos olhos daquele homem, e ali ele vai liberar uma palavra, e vai dar uma direção, vai dar uma ordem para aquele moço. Ele vai falar assim: vai até o tanque de Siloé e se lave. E assim que ele fez, depois de lavar os seus olhos, passou a enxergar, né? E se você quer viver uma vida próspera com o Senhor Jesus, uma vida de bênçãos, de vitórias, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Nós temos que ser obedientes à ordenança que Ele nos deu, né? Às vezes o Senhor fala, nos mostra uma direção, mas nós não queremos. Às vezes nós estamos ligados em outras coisas, queremos fazer da nossa maneira, mas o Senhor nos deu a direção que nós venhamos seguir a ordem e a direção que o Senhor nos confiou, né? Às vezes não vai fazer nenhum sentido a direção que Deus nos dá. Parece que, não, Senhor, mas como assim? Como que vai acontecer isso? Né? Às vezes nós queremos ser detetive, nós queremos conseguir desvendar o que Deus quer fazer. Nós queremos descobrir como que Deus vai agir. Mas às vezes Deus vai trabalhar no silêncio. Se você confiar, se você for obediente, vai acontecer na tua vida. Deus vai fazer na tua vida, né? Então, porque depois nós vamos poder desfrutar, né, dos milagres do Senhor e das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, né? E nós venhamos seguir a ordenança daquilo que o Senhor nos mostrou, aquilo que Ele nos ordenou através do profeta, aquilo que Deus falou conosco na oração da madrugada, aquilo que o Senhor falou através da palavra. Mas nós queremos uma palavra pronta, nós queremos aquilo que nós queremos ouvir, nós queremos não, Deus não está falando, não, eu vou procurar outros versículos, eu vou procurar um pastor ou alguém para falar comigo.
às vezes estamos sozinhos. Quem é que não passa pelo deserto de vez em quando? Quem é que às vezes não recebe nem um abraço, nem uma palavra de ânimo, né? Às vezes nós passamos por isso. Às vezes nem o nosso marido ou o esposo, a esposa não sabe o que está no nosso coração. E às vezes nós queremos ser entendidos, mas também nós não colocamos para fora que nós precisamos ouvir, ou precisamos ser aconselhados, ou precisamos, né, daquela palavra, né? Mas a Bíblia está aqui. Se nós estamos precisando da palavra do Senhor, o Senhor, Ele fala através da palavra da Bíblia, né, que nós temos dentro da nossa casa. E às vezes nós esperamos alguém falar conosco, porque nós somos assim, nós somos humanos. Isso nos faz humanos. Nós queremos um calor humano, nós queremos que alguém fale com a gente, nós queremos que alguém nos abrace, nós queremos que alguém chore conosco, que alguém fale que vai dar tudo certo, que nós venceremos. Mas esse jovem aqui, ele estava sozinho, porque a Bíblia vai falar que ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha família, mas ele estava ali mendigando, porque os vizinhos falam assim que ele era um mendigo. Então aqui a palavra do Senhor vai falar que ele estava ali sozinho, né, mendigando ali. E alguém, nós precisamos entender que nem sempre alguém vai bater nas nossas costas e vai falar, tá tudo bem, eu estou com você, eu vou te ajudar. Nem sempre. Há momentos que nós vamos passar sozinhos, que nem a nossa família vai entender o que nós estamos passando, que a família vai dar uma afastadinha, e nós temos que enfrentar esses momentos, porque o Senhor, Ele quer que nós olhemos para Ele, né, para que nós venhamos buscar mais a Ele. Então aqui tudo é uma fase, né? Quando Deus Ele entregar a nossa bênção, todos verão a nossa mudança, porque quando nós passamos pelo vale, Deus Ele vai nos mudando o nosso coração, Ele vai mudando nossos pensamentos. Quando eu passei pelo vale, o Senhor falou comigo de certa forma. Todo momento Ele estava comigo ali, ministrando a meu coração. Então, quando nós passamos pelo deserto, quando nós se deparamos sozinha, né, ali naquele momento de dificuldade, Deus, Ele está conosco, mas Ele não mostra que se mostra que está conosco. Ele nos deixa ali. Mas se nós procurarmos Ele, se nós orarmos, se nós buscarmos Ele, Ele vai mostrar para você que Ele está com você no momento mais difícil, no momento de deserto, no momento de aflição. O Senhor não nos abandona, né? Todos poderão ter a mudança, o amadurecimento, né? O nosso crescimento. Então, quando nós se deparamos com momentos difíceis, nós temos que confiar no Deus que nós temos, né, adolescentes? Vocês vão passar por momentos muito difíceis às vezes momentos difíceis, sozinhos, que o pai e a mãe não vai estar junto, né? Às vezes na escola, às vezes no trabalho, quando vocês estiverem, né? E nós temos que confiar no Senhor, né? Às vezes nós passaremos momentos que nem o
bênção. Muitos vão torcer a boca e olhar para cima, torcer o olho, né? Muitos não vão gostar. Muitos, você vai achar que aquela pessoa ali vai falar: nossa, eu estou feliz que você conquistou isso, que você conquistou aquilo, que você deu a volta por cima, né? Mas não, às vezes a pessoa quer ver você derrotado mesmo. Às vezes, aqueles que poderiam estar torcendo por você vai te dar as costas. Nossa, mas no meu momento, todo mundo está me dando as costas. No momento que eu conquistei, no momento que era para a pessoa estar feliz juntamente comigo, me deu as costas. E aqui essas pessoas que estavam com ele ali, os vizinhos, sabe o que eles fizeram? Foram lá denunciar ele para os fariseus. Aquele homem ali, era cego de nascença. E hoje é sábado. E ele recebeu um milagre e agora ele vê. E aí os fariseus começaram a questionar ali. E aí chamaram aquele homem para estar ali interrogando ele. Aí ele perguntava, né? Os fariseus ali chamaram aquele homem para interrogá-lo, né? Porque era sábado. E agora vai se pode ter dia para acontecer milagre. Porque eles distorciam a palavra do Senhor, as leis de Moisés. Porque a lei de Moisés falava para guardar o sábado. Mas como que nesse momento aqui Jesus estava passando por ali? Era a única oportunidade que ele tinha de curar aquele cego. Porque Jesus ele não tinha paradeiro. Ele ia para lá, ele ia para cá, onde precisava dele ir, ele ia. Então aqui Jesus ele faz esse milagre e era sábado. Então eles começaram a questionar, começaram a falar ali e começaram um monte de perguntas para ele. E aí ele fala bem assim: você nasceu cego? Como que agora você vê? Como que isso ali aconteceu? Né? E como que agora você vê? Então ele respondeu assim: um homem chamado Jesus passou lodo nos meus olhos e me mandou lavar, e então eu vi. Aí as pessoas vão começar a perguntar para você: e aí? Como foi que aconteceu? Como foi que você conseguiu? Deixa eu ver teu milagre, deixa eu ver tua vitória. Deixa eu entrar ali dentro da sua casa, deixa eu ver. Não deixa não. Porque tem muitos fariseus de olho no teu milagre. O que é teu, não é para ninguém ver. Não é para ninguém ficar sabendo. Não é para ninguém estar no meio. Porque o que Deus tem reservado para você não é para familiar nenhum, não é para parente, não é para amigo, não é para ninguém. É para você. A vitória é sua. Né? Nós temos mania de chegar e falar assim: eu venho aqui conhecer, eu consegui isso e aquilo. O Senhor me abençoou. Aí a pessoa vai lá e faz já uma oração ao contrário, né? Se você recebeu um carro, não vai conseguir pagar. Se você comprou uma casa, não vai conseguir pagar. Vai devolver o banco, né? Porque eu e meu esposo nós vivíamos recebendo esse tipo de comentário. O que você quer com aquele terreno lá? Vende. Para que você vai ficar com aquele terreno lá? Não serve para nada. Você não tem dinheiro para construir mesmo. E falavam dessa maneira, de forma, né, tão bruta. Aí nós tivemos sabedoria. Não, o Senhor vai nos dar condições. E aí teve um dia que o pastor falou bem assim, o pastor falou bem assim para mim e para o meu esposo: o Senhor te dará estratégia. Porque é dessa forma que o Senhor trabalha. Muitos vão ver teu milagre e vão querer te interrogar, vão querer te falar coisas negativas. Mas não pode, você não pode ser curado hoje, porque hoje é sábado. Não, você não pode receber tua bênção
que o meu pensamento está falando? O que o meu coração está falando? Porque o nosso coração é enganoso, ele vai tentar nos enganar também. Mas o que foi que Deus te falou? Deus te falou que ia acontecer o quê? Mas é contrário. O meu pensamento é contrário daquilo que Deus falou. Então eu quero permanecer naquilo que Deus me falou. Todo pensamento é negativo. Agora está repreendido em nome de Jesus, porque é assim que eu faço. Eu pareço louca dentro da minha casa. Eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Meu menino olha assim, oxi. Porque o nosso coração quer enganar. O inimigo assopra nos nossos ouvidos para tentar nos fazer desistir. E quantas vezes o meu marido, eu vou vender esse terreno, eu não quero mais. Aí eu falei assim, não, Deus falou que ia dar estratégia, né? Vamos confiar na palavra dele. Então aqui, os fariseus queriam questionar, queriam falar com ele, queriam por toda a lei, achando que ele estava mentindo, achando que ele estava enganando, achando que ele estava ali por engano, querendo fazer o povo acreditar num Cristo, num Jesus que era falso aos olhos deles. Porque ali Jesus já estava famoso, todo mundo já estava comentando o nome dele, ele já tinha feito vários milagres. E aqui, para se manifestasse a obra do Senhor através desse homem, aconteceu esse grande milagre. Glória a Deus. Porque quando aconteceu isso com ele, as pessoas começaram a comentar mais e mais. Jesus, você viu? Jesus curou aquele cego ali, aquele mendigo que estava ali, mendigando, pedindo esmola. Você viu o que aconteceu na vida de fulano? Você viu o que aconteceu? Porque as pessoas não comentavam. E eles não queriam de forma nenhuma que Jesus fosse comentado. Eles não queriam que Jesus fosse visto, que as pessoas acreditassem na palavra de Jesus. Porque eles queriam abater Jesus, eles não queriam que Jesus, que o seu ministério crescesse. Eles não queriam de forma nenhuma. Eles queriam abafar, esconder, tirar. E aí eles começaram a falar, não, mas conta pra mim de novo, o que foi que aconteceu? Quem te abriu os olhos? Sim, eu já falei pra vocês, eu já disse, eu já te contei. Não, mas quem foi que abriu os olhos? Como isso aconteceu? E eles não acreditaram nele. E aí alguém falou assim, vamos chamar os pais. Aí você vê que quem é família, às vezes não vai estar no mesmo pensamento que você. Foram lá chamar os pais. E aí os pais falaram bem assim, olha, eu sei que esse é meu filho. Eu sei que esse nasceu cego. Mas como ele abriu os olhos, isso eu não sei. Porque eles estavam com medo de ser expulsos, porque aqueles que falavam do nome de Jesus eram expulsos daquele lugar. Então eles estavam com medo ali. Os teus pais, os teus próprios pais lhe viraram as costas. Não defenderam. Não falou, eu estou contigo. Né? Porque às vezes quem está próximo de nós, quem é para estar nos ajudando, às vezes vira as costas e vai embora, não nos defende. Né? Nós achamos que eles iriam nos defender, que eles iam estar conosco até nos momentos difíceis. Mas vira as costas e vai embora, você passa sozinho. Aí ela fala bem assim, os pais falam bem assim, ele é de maior. Ele responde por ele. Então aqui eles começam a falar, como pode um homem pecador curar alguém? Ele não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Então, comentários assim acontecem todo tempo. Não é de Deus. Não é de Deus. Se isso aconteceu porque não é de Deus. E aí as pessoas começam a boicotar a palavra do Senhor. Começam a distorcer a palavra do Senhor. Hoje é difícil ser evangélico. Hoje é difícil pregar a palavra do Senhor. Porque muitos aí fora estão vendo a gente com outros olhos. Não com os olhos bons, mas com os olhos maus. Porque o evangelho hoje, às vezes, está cheirando já mal.
Mas o que acontece lá dentro daquele hospital, o que acontece lá naquela cirurgia, quando o meu filho estava ali pronto e prestes a morrer, sabe quem que falou que foi milagre? O próprio cirurgião. Então, alguém ali falou, os enfermeiros, mas é porque aconteceu isso, é assim mesmo, é normal, é um procedimento normal. Tudo para eles é normal. Mas o próprio médico, o próprio cirurgião falou que o meu filho quase morreu nas mãos deles. Que foi um milagre de Deus. Nós tivemos que passar por esse processo. Mas foi para que se manifestasse em mim a obra do Senhor. Né? Quando nós erguemos as mãos aqui e falamos: eis-me aqui, Senhor, para pregar a tua palavra, eis-me aqui, Senhor, né, para fazer o evangelho. Eu renuncio todas as coisas. Está vendo aquele eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos prazeres, né? Nós cantamos. E aí, quando nós passamos pela luta, Deus, eu não aguento. Por que está acontecendo isso comigo? Você não falou que abriria mão de tudo? Eu abri mão até do meu filho, porque eu entreguei para o Senhor. Eu entreguei diante dele. Eu falei: Senhor, se for para levar, leva. Se for para dar vida, dá vida. E o Senhor deu vida para o filho. Olha o meu filho aqui, com saúde. Porque o Senhor usou a irmã Jéssica para falar: o Senhor, Ele está curando o teu filho. Que não é para você se preocupar. Porque toda vez que dá uma febrinha, eu achava que o meu filho ia voltar para o hospital. E aí ela falou, ela foi profeta de Deus, ela falou: o teu filho está curado. E ali naquele hospital, a doutora falou assim: nossa, não tem nem cicatrizes. Nossa, como que curou? E é só Jesus que faz uma coisa dessa. É só Deus que faz milagres. E aí querem questionar e falar que não é de Deus, que é mérito do médico, que é mérito da ciência. Mas o que a ciência não explica, Deus explica. Porque a ciência não consegue explicar, Deus explica todas as coisas. E aquilo que está escrito aqui dentro dessa palavra, a ciência, ela confirma. Se você for pesquisar, ela confirma. Sabe por que não querem que nós levamos a palavra? Porque não querem que as pessoas vejam que é verdade. Eles querem que as pessoas fiquem ali presas com eles. Eles querem que as pessoas sejam marionetes nas mãos deles, para fazer o que quer, para aplicar a lei como elas querem, para governar como eles querem. E o Senhor Jesus, Ele é a palavra verdadeira, é a palavra que liberta o teu povo. Então não se engana com o mundo, não se engana com as coisas que acontecem, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus cura, Deus restaura, Deus, Ele liberta, Deus, Ele restitui, Deus, Ele te tira da imundície do mundo. Deus, Ele faz obras tremendas. Olha só como que nós estamos aqui na presença do Senhor. Olha só nós aqui. Só Deus sabe de onde que Ele nos tirou, do lamaçal do pecado, né? Do alcoolismo, às vezes da prostituição. Olha nós aqui adorando o Senhor. Porque o inimigo, sabe o que ele faz com a gente? Ele faz planos. Ele faz planos. E o inimigo já fez planos para cada um dos adolescentes aqui. Ele já armou arapucas, armadilhas, para tirar os nossos filhos da presença do Senhor. O inimigo, ele não brinca, porque o que ele quer fazer é destruir o lar evangélico. Então ele começa a entrar, de alguma certa forma ele começa a entrar. Ele entra nos pensamentos, ele entra através de um amigo, ele entra através
E se os pais não acordarem, se os pais não intercederem, se os pais não buscarem a palavra do Senhor, orar, interceder, buscar na oração, na madrugada, fazer campanhas, o inimigo entra e o inimigo tira. E sabe o que ele faz? Quando ele tira da presença do Senhor, ele mata lá no mundo. E se nós não vigiarmos na presença do Senhor, o inimigo tira e mata lá no mundo. Porque nós vemos hoje em dia muitos jovens lá, às vezes bala perdida na rua, overdose, estupro, homicídio, depressão, suicídio, né? E acidentes. Então, o inimigo quer fazer isso, ele já tem planos. Mas para aqueles que servem ao Senhor, para as mães, para os pais que servem ao Senhor, o inimigo não tem poder sobre os nossos filhos. Não tem poder. Porque nós oramos, nós buscamos e todas as armadilhas do inimigo, todo o levante do inferno vai caindo por terra no nome de Jesus. E você tem que determinar na vida do teu filho, na tua casa, que o inimigo não vai fazer morada. E se ele entrar, ele tem que sair. Porque nós damos legalidade para o inimigo entrar dentro da nossa casa. É nós mesmos. E nós temos que ser sábios. Nós temos que se levantar como os pais, como mães que intercedem. Porque a geração de hoje em dia, se nós não buscarmos, o inimigo ele puxa o tapete e leva para o mundo. E que nós tenhamos que ter cuidado com a nossa família, né? Então aqui os pais, sabe o que eles fizeram? Estou nem aí para ele. Ele é adulto, ele é maior, ele responde por ele. Então pergunta para ele. Sabe o que muitos pais fazem? Deixa os seus filhos vulneráveis. Deixa os seus filhos em constrangimento. Eu já passei muito por constrangimento dos pais. Tem até uma história engraçada do meu pai. Eu era bem pequena, aí o meu avô tinha um Fusca e acabou a gasolina no Fusca. Deixa eu ver que hora que é. Aí a gasolina acabou e nós fomos buscar a gasolina lá no posto lá embaixo. E o Fusca ficou aqui em cima. Aí sobrou um pouquinho de dinheiro, meu pai falou assim: vamos ali, vou comprar um negócio para você. Aí meu pai comprou uma cerveja. E a cerveja gelada, daquele litro assim. Aí eu falei: vamos, pai, estão esperando a gasolina. E aí ele falou assim: não, tá gelado. Aí ele pegou e comprou uma coquinha para mim. Aí tá. Eu sou zoada até hoje pelo meu tio Nathanael, que ele não acredita em mim. Aí ele pegou e falou assim: olha, vamos pai, vamos embora, pai. Aí ele falou assim: não, peraí. Tá, quando tomou a cervejinha dele e subimos. E de a pé ainda, naquela subidona, né? Aí chegamos lá: ô Nilson, e aí? Você demorou? A gente tá aqui faz horas esperando você. Não, ai, me desculpa, sabe o que é? A minha filha tava insistindo por um copo de refrigerante, uma coquinha, eu comprei pra ela. Aí eu vi a cara foi lá no chão. Mentiroso. E aí? Colocou a criança em constrangimento. Quantas vezes, né? Colocamos as crianças para mentir. Não, nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Isso traz constrangimento àquela criança. Vergonha. Né? E até hoje o meu tio dá risada de mim. Ele fala: Nil, e a coquinha? Aí eu falo assim: olha, que eu falo a verdade, não foi eu que pedi. Aí eles dão risada quando a gente se encontra, né? Então, aqui a palavra de Deus vai falar assim que aquele homem, né? Vou correr um pouquinho. Aquele homem, ele ficou ali sozinho para se defender. Então, eles
ele fala dessa maneira, ele começa a responder aquele homem, né? E aí, você quer por acaso ser discípulo dele? E aí eles falam, não, eu sou de Moisés, seja você discípulo dele, né? Então tem lugar que já não cabe a gente mais, tem lugar que nós precisamos deixar para trás, tem lugares que não aceitam mais a gente, então, né, deixa. A palavra de Deus fala que quando nós se deparamos com isso, nós temos que bater a poeira do da nossa roupa e seguir em frente, porque tem lugar que nós não somos mais aceitos, né? Mas só que se passa o tempo e esse lugar ele não é mais para nós, mas isso não é perda, cara, né? Não é perda, isso não é perda, é libertação, é Deus te libertando de algo, né? Porque quem nunca se importou com você de verdade, fica em paz, né? Se você não é bem aceito mais no lugar onde você está, fique em paz. É Deus te libertando e colocando você num lugar melhor, né? Então ali a palavra de Deus fala que Jesus foi encontrado. E aí Jesus pega e fala bem assim para ele: crê tu no Filho de Deus? Aí ele fala assim: e onde ele está para que eu possa crer? Porque ele não viu a face de Jesus. Ele sabia que era Jesus que havia curado, mas ele não tinha visto a face de Jesus. E ali Jesus responde assim: tu já tens ouvido, é aquele que fala contigo, né? Então ali ele começou a adorar Jesus, né? Então essa situação não permanecerá desse jeito, né? Jesus ele está indo em direção à tua casa, à tua família, no teu problema, né? E isso, tudo que nós passamos aqui, será um testemunho vivo da parte do Senhor. A tua casa, a tua família será testemunho, né? E não existe um Deus fraco, um Deus que não pode. Você serve um Deus que pode, um Deus que opera milagres, um Deus que opera maravilhas, um Deus, né, que faz tudo por nós. Então o tempo da humilhação ela vai passar, né? E Deus ele vai te honrar para que em você se manifeste a obra de Deus. Então não é problema, é testemunho de vida, né? O teu filho não é um problema, a tua casa não é um problema, vai ser um testemunho de vida. Porque às vezes é tão difícil nós como mães. Eu falo assim: Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Senhor, como que eu vou ensinar os meus filhos? Porque primeiro a gente tem que salvar a nossa casa. Primeiro nós temos que ser testemunha da nossa casa. Então, nós se deparamos com momentos difíceis com a nossa casa. Difícil, principalmente na fase da adolescência, é difícil. Então, às vezes, nós se deparamos com as dificuldades dos nossos filhos e nós se preocupamos com isso. Mas essa dificuldade, esse problema, que para você é problema, mas para Deus não é. Essa dificuldade, esse problema, é para que se manifeste a obra de Deus dentro da tua casa, dentro da tua família, na vida dos teus filhos e na tua vida também. Será testemunho. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Que vocês possam ficar com essa palavra, assim como essa palavra falou no meu coração, né? Os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos, não é problemas, e sim para que se cumpra em nós e para que se manifeste em nós a obra de Deus. Aleluia. E a nossa bênção vai chegar no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, glória a Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando e falando conosco com a Santa Palavra. Tudo que nós vivemos hoje, no meio do processo, é testemunho para contar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos, porque está orando aqui essa semana, tá bom? Sei que
segunda, terça e quarta. 3 dias consecutivos. Você que está passando por provação, a porta está fechada, dificuldade em casa, vem. Amém? Vocês estão tristes? Vocês estavam tão felizes quando você está pregando, eu achando para orar, vocês estão tristes. Não é? Eu só ouço falar, esse mês de julho está difícil. Dificuldade. Mas nós servimos um Deus que é dono do ouro da prata e ele abre a porta. Né? Ah, só vai orar porque está passando dificuldade. Tem que orar mesmo. Vai fazer o quê? Se a luta está difícil, eu vou dobrando os meus joelhos. Quando me sinto cansado, vou buscar primeiro. Orar. Nós estaremos aqui a partir das 19h30, clamando ao nome santo do Senhor Jesus. Restaura o teu lar, para a tua casa, para a tua família. Traz o teu propósito. Fala, vou lá em prol disso. O Senhor vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Você crê? Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Pai, por estar na tua presença, poderosa. Obrigado, Jesus, por esse culto abençoado. Essa palavra foi ministrada nos nossos corações. Nós possamos sair daqui, Senhor, ser praticante delas, Pai. Nos leve em paz, em segurança, nossos lares. Dá uma noite de paz, um sono reparador pelo Espírito Santo. Essa semana de bênção, de conquista e de vitória. Nos dá graça para estar aqui clamando ao Senhor durante essas 3 noites. De clamor aqui na tua casa, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Continua conosco, a tua igreja, pelo poder do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só agora, mas para todos.